Olá pessoal, eu sou Osmarina Sanada. Hoje eu estou aqui dando início a mais um podcast, a Mesa Cura. Estou aqui hoje com uma pessoa muito querida, estou aqui hoje com a Luana De Faria, agora que eu sou agora casada. é De Faria, Luana De Faria, né? E olha, gente, me alegra muito estar recebendo a Lu aqui hoje, chamo ela de carinhosamente como Lu, né? Por Lu. É uma honra estar recebendo a Lu aqui, porque eu vou deixar ela contar para vocês o testemunho dela, mas eu testemunhei esse milagre na vida dela e isso me alegra muito. Por isso me alegra muito de recebê-la aqui para ouvir da boca dela o testemunho e o que o Senhor fez na vida dela. Seja bem-vinda, Lu, né? Fique na liberdade do Espírito Santo de Deus e conte-me a sua história. Você quer curto ou quer longa? Olha, eu quero saber desde que... Eu gosto de saber toda a sua história, se for possível, do seu nascimento, né, onde você nasceu, o que você viveu na infância, porque eu sei que todas as fases da nossa vida Deus tem algo para ensinar, sabe? Então, a minha vida, eu nasci no Brasil, no Ceará, né? Minha mãe tinha 35 anos, já foi bem tarde, né? Eu sou a primeira filha e a única dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E meus pais não eram casados no início, eles foram casados, tinha 7 anos de idade. Então, eu nasci no Brasil, como eu falei. Eu vim pro Japão com 2 anos e meio, quase 3 anos já, né? E de lá pra cá eu sempre morei no Japão. Então, minha vida foi no Japão. Mas meus pais, eles sempre me colocaram em creche brasileira, escola brasileira, tanto que eu me formei na escola brasileira, né? Então, eu sempre tive muito contato com o brasileiro. No início, vamos falar assim, que quando eu era criança, os meus pais, eles eram viciados em patinco, né? Nos cassinos da vida, né? Então, eles iam trabalhar, eu ia pra creche, e aí eles voltavam pra casa, só que eles não voltavam direto pra casa, entendeu? Eles iam, passavam no patinco, aí ficavam 1, 2, 3 horas, voltavam. Ou, tipo, tinha dia que a minha mãe Esse ia... tempo que eles estavam no patinco, você estava na creche ainda? Era época de creche, criança mesmo. E aí, ou tinha dias quando eu era muito pequena que meu pai ia no patinco e minha mãe ficava comigo. Aí tinha dia que o outro ia e eu ficava, né? Então a gente sempre passou muita dificuldade financeira, desde muito nova, né? Eu sempre tive essa visão de, tipo, não poder comprar as coisas. Então, tanto que eu não era uma criança que fazia birra no mercado, sabe? Minha mãe falava, não pode levar isso, não dá. E eu ficava triste, até chorava, mas eu ficava, eu quero. Porque eu sabia que eu tinha algum entendimento, não sei nem explicar, de que não tinha como. Então eu sempre vi muito isso, né? O vício deles, tanto no cigarro quanto no patinco. Os dois eram fumantes? Isso. Os dois eram fumantes. E aí, com mais ou menos meus 11 anos, eu tive o primeiro contato com uma igreja. Que as meninas da minha sala, na época eu acho que eu era do 8º, 9º ano, alguma coisa assim, fundamental ainda. Aí elas, que eu vou pra igreja, que Deus é legal estar com Jesus, com as crianças lá, com os jovens, né, os adolescentes. Aí eu falei, vou lá, né? Aí eu fui com 11 anos de idade, aí aceitei Jesus lá, nesse lugar. Nunca tinha experimentado nenhuma droga, nenhum álcool, nada ainda. Só tinha tentado fumar, por causa que eu vi meus pais fumando, eu falei, vou tentar, né? Aí eu dei um trago, não gostei e joguei fora. Então com 11 anos comecei a ir pra igreja. E lá eu conheci os jovens, comecei a ter, né, um pouco mais de contato, conversar, sair com eles, saía quase todo final de semana com eles. Só que não era algo que te preenchia ali naquele era por eu não ter o que fazer, então eu tava na igreja, entendeu? Sendo muito jovem era isso. Meus pais estavam por aí, né, no patinco, ou comprando as coisas, ou sem fazer nada, então eu ia pra igreja. Só que nesse meio tempo eles decidiram dar uma parada, não ir mais. Isso que eu tava na igreja. E aí com 13 anos... Eles nunca foram com vocês pra igreja? Eles foram uma vez, que era Natal, e eu pedi pra eles um presente, que era eles irem comigo. Aí eles foram, mas não mudou nada na vida deles, falaram que não gostaram, né? E aí... Ai, meu Deus. Aí com 13 anos, eu fui batizada. Você ficou 2 anos na igreja? Foram 2 anos e meio, 3, Aí com 3 anos eu fui batizada, eu tive uma aula, né, pra entender o batismo, tudo tal. E na época eu até que entendi, eu falei, vou me batizar. Me batizei. Só que aí nessa eu troquei de escola. Eu estudava na Escola São Paulo, depois eu fui pra Alegria de Saber, que é outra escola, né? E quando eu mudei pra essa Alegria de Saber, foi quando tudo começou a desandar. Que aí lá eu comecei a ter mais contato com mais adolescentes.
Porque a quantidade de adolescentes nessa escola Alegria de Saber era muito maior. Então eu comecei a ter muito mais contato. Então começou ali ficar mais divertido do que estar na igreja. Sim. Aí eu me afastei da igreja. Saí mesmo. E comecei a viver com o pessoal da escola. E aí do pessoal da escola eu comecei a conhecer o pessoal de fora da escola, que já era um pouco mais velho. E aí começaram a chamar, vamos na balada tal. E isso eu tinha uns 15 anos, viu? Uns 15 anos, vamos na balada tal. Ah, você não fuma, você não bebe, não quer um, não. Aí eu lembro de uma vez que eu fui no Combine com o pessoal, depois da escola, né? Aí eu comprei um cigarro. Aí a minha amiga, minha antiga melhor amiga de escola, ela chegou pra mim e falou, por que você tá fumando? Você não fuma? Aí eu falei, porque eu quero viciar. Todo mundo fuma, eu quero viciar. Eu falei desse jeito, né? Eu quero viciar. Aí ela brigou comigo e tudo tal, mas eu continuei lá, fumando. E eu odiava o gosto de cigarro. Eu odiava. Tanto que eu, tipo assim, fumava só de vez em nunca. Aí um dia eu aceitei ir pra uma balada. Era um luau. 15 anos. 15 anos, isso. Já tava quase 16, mas ainda era 15 anos. E fui pra minha primeira balada. Aí bebi, enchi a cara, já vomitei na primeira balada da pessoa. Já vomitei, fiquei lá jogada no chão. Aí minha amiga veio me ajudar, um outro rapaz também veio me ajudar. Mas daí pra frente, toda a balada era todo final de semana e todo final de semana era ficar jogada no chão. E os seus vomitar. pais em casa, como que diante de Então, tudo isso? eles não aceitavam, eles não deixavam eu ir pra balada. Tanto que nessa época eu nunca pedi pra eles ó, pai, eu vou ir na balada. Você saía simplesmente? Não, eu falava, vou dormir na casa de alguém. Aí quando eles começaram a perceber, eu falava, não, eu vou e pronto. Que aí já foi com 16 pra 17, eles já sabiam pra onde eu ia, mas eu falei, eu vou e pronto. Aí eu pegava, eles ainda me davam, tipo, 1.000, 2.000, aí eu ia pros lugares, pras baladas, sem pagar trem, sem pagar nada, sem pagar bebida, sem pagar entrada, sem pagar nada. Porque eu comecei a conhecer tanta gente, que eles pagavam? Eles pagavam. E nesse mesmo tempo de eu começar a ir pra balada, eu comecei a roubar muito nos mercados. Era muito furto. Então, toda bebida que eu bebia, eu roubava. Toda roupa... Mas uma coisa que eu preciso perguntar, né? Por exemplo, você roubava porque você via uma pessoa roubando? Ou você começou, de repente, a roubar? Não, eu comecei de repente. Tipo, ninguém nunca me mostrou como que eu roubava nada. Eu simplesmente... meus pais, como eu falei, né? Eles eram viciados de patinco e eles pararam de um pros outros. Então, ela se engana, né, com isso. E aí eu tentei me tratar com a maconha. Mas, tipo assim, a parte medicinal da maconha, ela não contém o THC, que é o que dá essa brisa, né? Então, tipo, não tem comparação de você fumar uma maconha que vai te tirar totalmente da tua realidade pra você usar um remédio, né, prescrito, que talvez tenha esse componente junto no remédio. Então eu falei, vou me tratar sozinha. E tentei por anos, não deu certo. Aí eu comecei a namorar o meu marido agora, no meio dessa loucura. Aí eu tentava uma coisa, não dava certo, eu comecei a cheirar de novo. Aí ele já tinha usado quando ele era mais novo. Eu conheci ele já tava com 23 na casa de uns amigos, todos homens. Eu era a única menina que vivia lá. Eu vivia lá quase todos os dias na semana. Todos os dias. Ele morava com vários amigos? Não, ele não morava. Ele era que nem eu, ele tava lá todos os dias, mas não morava lá. Não trabalhava também? Não trabalhava também. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 23, se eu não me engano. 22 ou 23. Eu tinha 20. 20 pra 21, alguma coisa assim. E aí, ele tinha passado já por essa fase de ter usado. E aí, ele tinha parado de fazer mais de um ano. E aí, ele tava numa época que ele tava até sem beber, porque ele tinha atacado a gastrite dele. Então, ele tava sem beber porque ele tava tomando remédio. E ele era o único, tipo assim, sem graça, sabe? Da turma, que ficava só olhando. Ficava só zoando a gente, tipo... Então, era muito engraçado. Eu achava ele super chato. Só que esse povo era pessoa que traficava, que usava metafetamina. Então, eu ia pra lá pra praticamente só isso. E acontecia a mesma coisa. Eu acabava me prostituindo pela droga, né? Porque eu não trabalhava, não tinha dinheiro. Então, pagar como, né? Pagar me deitando com a pessoa. Mas você deitava com o seu marido ou com outras pessoas? Outro menino. Porque o meu marido ele não tava usando, né? Então ele não comprava, entendeu? Então ele não tinha nada. Então eu não queria nada com ele. Eu queria com o outro porque o outro tinha. Sim. E aí ele sempre vendo essa situação e ele sempre me achou muito legal, mas eu achava ele chato. Porque ele não usava. Careta. Careta. Não queria.
E aí, uma vez, eu comecei a achar ele legal, porque a gente começou a conversar mesmo, né? Mesmo eu estando doidona, a gente conversava e eu comecei a achar ele legal, né? Com a conversa dele. E aí, eu parei de ficar com esses meninos, comecei a trabalhar... Não, trabalhar não. Pedia dinheiro emprestado pros meus pais, comprava a minha própria droga com esses mesmos meninos e comecei a sair com o meu marido, Gabriel, né? E aí a gente resolveu se mudar, sair dali, né, daquela muvuca toda e morar junto. Na verdade, antes da gente morar junto, eu me mudei pra Nishio, onde eu tô morando agora, só que pra casa de um amigo nosso em comum. E aí o Gabriel, eu morava com esse meu amigo, e o Gabriel vivia lá na casa da gente, entendeu? Porque a gente já tava meio que quase namorando. Esse amigo, você só morava mesmo? Não, tudo. Só... Ah, tudo. Então, tipo assim, mesmo eu estando saindo com o Gabriel, eu ainda dormia com outras pessoas, entendeu? Então é tipo a mesma coisa que adulterar, né? Eu tava adulterando, me prostituindo, viciada em droga, e eu tava cada dia mais decaindo, e eu não tava nem aí. Porque eu tinha descobrido também que eu tinha uma doença viral no útero, que é a HPV, que leva ao câncer de colo de útero, e que cada vez mais estava agravando. Só que pra mim, tendo filho, não tendo filho, entendeu? Estando viva, estando morta, eu já tava despreocupada. Na verdade, a pessoa não vive mais, né? Parece que tudo tanto fez, tanto faz. É assim, você fica anestesiado de tudo, né? Você não sente felicidade, não sente... Parece que você para de sentir emoção. Aí eu cheguei, o Gabriel chegou pra mim e falou: você quer saber então? Então vamos namorar. Aí eu fiquei: não, você tá maluco? Pelo amor de Deus, não posso namorar. Por quê? Porque pra mim que é droga, eu precisava ficar saindo com os outros meninos, entendeu? Só que eu não podia falar isso pra ele, se ele gostava de mim. E aí nesse momento eu percebi que ele gostava de mim. Eu tentei afastar ele, mas ele não saía do meu pé, menina. Não saía. Mesmo eu usando de tudo, indo pra balada, entendeu? E ele não saiu do meu pé, menina. Aí Graças a Deus. Mas eu fiquei, que menino chato, né? Pelo amor de Deus, eu ficava assim. Só que aí eu cheguei pra ele, depois de um mês mais ou menos, e falei: quer saber? Já que é pra gente ficar junto, então vamos namorar logo. Só que você tem que falar sim ou não agora. Se você falar que não e falar que vai pensar, eu desisto, não quero mais você. E aí a gente começou a namorar. Que ele disse sim. Começamos a namorar. Aí a gente decidiu mudar e pegar um apartamento nosso. Que é o mesmo apartamento que a gente vive até agora. E aí, lá naquele apartamento, eu fiquei uns 6 meses sem usar nada. Não, eu usava só maconha, né? Mas não usava mais a química mesmo, né? Que era o cristal. E aí eu comecei a tentar trabalhar. Fiquei durante 8 meses na mesma fábrica. Foi o recorde meu, entendeu? Então, o Gabriel, querendo ou não, ele deu aquela travada. Porque a minha dependência emocional não tava mais só nas drogas. Tava na maconha e no Gabriel, entendeu? E por ele, tipo assim, ser tranquilo, que ele é bem calmo, né? Uma pessoa bem quieta, meio que ele me passava uma segurança naquela época, né? De ter algo estável. Mas começou a se tornar chato. Aí o que eu fiz? Eu saí do meu emprego, aí voltei a falar com todos os meus amigos de antes, isso com o Gabriel estando junto, né? A gente estando namorando. Voltei a falar com todos eles e eu ia pra balada, menina. No final de semana o Gabriel não queria ir junto, ele falava: pode ir, eu ia. Aí eu não traía ele, né? Eu não fazia as coisas com ninguém. Mas, tipo, eu era tentada, porque eu não contei essa parte antes, mas eu ficava com menina. Eu namorei com menina já na vida. Eu já transei com menina. Então, tipo assim, eu era tentada na balada, porque tinha menina, tinha menino, tinha droga, tinha tudo. Só que você vivia a libertinagem literal. Só que, tipo, estando com ele, eu não fazia as coisas, mas eu ficava lá no meio, só olhando, entendeu? E só usava as drogas. Aí com esses amigos a gente voltava e usava as drogas. E a gente usava as drogas, inclusive, dentro da minha casa. E o Gabriel olhando. Então, tipo assim, eu não consigo entender, e nem ele não consegue me explicar o que ele sentia, entendeu? Porque ele é tão calmo, tão quieto, que é como se ele sabia que aquilo ia passar. Ele fala pra mim: eu sei quem você é, por isso que eu continuei com você. Eu sabia a sua essência. Só que eu não sei quando que eu mostrei isso pra ele, porque na minha cabeça eu só vivia louca, né? Então eu comecei a usar a droga lá dentro de casa e falei: vou vender de novo. Voltei a vender, porque aí chegou na situação que a minha doença já estava antes do câncer. E eles falaram: você precisa fazer a cirurgia. Eu tinha marcado a cirurgia. Mas é um câncer? É que o HPV, ele é um vírus que não tem cura. E é pegado por doenças sexualmente transmissíveis, né? Sim. E aí, ele é o vírus que é responsável por
causar o câncer de colo de útero. Então, como ele que faz acontecer o câncer, então, tipo, ele tem várias etapas, né? Aí chama NIC 1, NIC 2, NIC 3 e o que antecede ao câncer. Aí eu tava nesse que antecede o câncer. Eles falaram, você precisa fazer cirurgia, que é uma conilização, que eles chamam, que vai fazer a raspagem no colo do útero da gente. Porque senão você vai ficar com câncer. E eles ficaram batendo na mesma tecla, você precisa. Aí eu marquei a cirurgia. Marquei, mas eu falei, não, parei de trabalhar, não tenho dinheiro, vou vender droga, vou usar droga, tomara que eu morra. Esse foi o pensamento, tomara que eu morra. Já que eu vou morrer, morre de uma vez. Você não tinha amor à vida, você não tinha... Eu não tentei me matar, entendeu? Eu simplesmente falei, se é pra morrer, que eu morra. Eu não, nenhum momento, assim, depois que eu saí da igreja, quando eu era uma pequena adolescente, eu nunca mais tinha enxergado a mão de Deus, sabe? Então eu comecei a traficar. A partir daí eu comecei a traficar, me envolvi com umas pessoas muito, muito, muito pesadas. Comecei a traficar muito, então era 100 gramas, 200 gramas, maconha, cristal, tudo. E comecei a traficar. E eu tinha um amigo, que era um amigo muito chegado, que também é traficante, então a gente tinha essa parceria, né? Aí briguei com ele, briguei com outro, porque começou a... Não, eu não tava mais usando por diversão e por buscar algo pra me preencher. Eu tava já começando a usar por dependência. Por quê? Porque como eu vendia, eu tinha todos os dias na minha mão. Então virou uma dependência. Eu precisava usar pra mim viver o meu dia, entendeu? Não era mais preencher alguma coisa, não. O meu dia só acontecia quando eu usasse. E a questão da dependência não é o efeito. É o ato de usar. Então, o que preenche aquela vontade que você tem? É você quebrar o negocinho, triturar e cheirar. Então, tipo, tinha dias que a cada 1 hora eu tava cheirando. Tinha dias que eu ficava 6 horas e cheirava de novo. Aí cheirava 6 horas e cheirava de novo. Mas é uma coisa sem fim. É uma loucura sem fim. E aí chegou um dia que eu comecei a falar nada com nada. Não tinha mais sentido nenhum. Isso dentro da minha casa. Eu não tava vendo mais sentido na vida. Eu não conseguia mais conversar com ninguém. Um amigo meu veio em casa uma vez, com o Gabriel também. A gente tentou conversar e eu não falava nada com nada. Tanto que eu não tenho muita lembrança dessa época, né? Isso foi há 3 anos e meio atrás. A droga, ela vai... Deteriorando totalmente. o seu cérebro, né? Os neurônios, Isso. né? E aí foi quando eu me vi... Tipo, mesmo eu não conseguindo raciocinar direito, nem falar direito, eu queria ajuda. Eu falei, eu tenho que parar. Eu quero ajuda. Aí eu comecei a ligar pra minha mãe muito louca, entendeu? Tipo, que isso, que... Você é mãe? Estão me observando, é o governo tentando me controlar. Era umas histórias que, tipo, não tinha sentido nenhum. Eu achava que no mercado, disso eu lembro, muito nítido. Eu achava que no mercado a manteiga, aquelas temperadinhas do mercado, sabe? Que passavam no pão. Aquilo eram microchips, irmã. Eu achava que eram microchips. Na verdade, que eu tava comendo. Paranoia, né? Que eu tava comendo pro governo me controlar. Ou que era meu marido que tava tentando me controlar, entendeu? Naquela época ele era namorado ainda. Então, nossa, eu tava totalmente fora de mim. Cometem, assim, graças a Deus você não chegou a isso, mas muito cometem assassinato, porque eles saem fora da realidade. Sim, tanto que teve uma vez que eu lembro que eu tava dirigindo, isso no meio do tráfico. Eu tava indo vender pra uma pessoa que morava lá pra Shizuoka. E eu dirigindo, assim, naquela loucura, já querendo usar mais, né? Só que eu não podia parar, porque eu precisava chegar na hora. E aí, sabe, o painel da frente, né, do carro, o vidro, né? Que você vê as coisas, né? Eu comecei a enxergar como um game. Aí, como se criasse uma tela, assim, eu estivesse vendo um game. E nada daquilo era real pra mim. E eu comecei a andar pra lá e pra cá, no meio da 23, assim... E aí, teve uma hora que eu parei o carro, eu falei, peraí, eu tô dirigindo o meu. Eu parei o carro com tudo, assim, liguei o pisca-alerta, fiquei uns 15 minutos parada, assim, olhando pra frente. Paralisada. Aí veio o japonês, ele parou do meu lado, falou, Dai Jogo. Aí eu acordei e continuei dirigindo normalmente. Meu Deus. Então, tipo, são coisas que... Gente, drogas faz mal, fazem olha pra você muito ver, mal, gente. muito mal mesmo. Te tira totalmente da realidade. E qual que é o prazer da gente viver uma realidade que... não é palpável. Tanto que o próprio Senhor veio à Terra, entendeu? Pra gente pudesse crer. Isso porque feliz é aquele que crê e não vê. Sim. Mas ele veio. Então, tipo assim,
A gente quer as coisas desse mundo, mas ao mesmo tempo quem usa droga quer as coisas desse mundo, quer as coisas de outro mundo, quer as coisas da sua própria cabeça. Então são várias alucinações que você vai criando. Na verdade. É uma tormenta. É uma tormenta. Então, tanto que essa paranoia que você falou, né? São psicoses, na verdade. A paranoia, ela entra na psicose. Psicose é quando você vê sentido onde não tem, né? Você vê coisa. É quase... A psicose é um sintoma da esquizofrenia. Entendeu? Então eu tava passando por essa fase da dependência química. E aí eu parei de usar e continuou essa fase. E é uma fase muito horrível. Porque aí a missionária, minha missionária querida, Adriana, foi lá em casa, junto com meus pais, no dia que eu pedi ajuda. Que eu falei, me leve pro hospício, que eu preciso ser internada. Porque eu tava tendo uns pensamentos muito loucos, que tinha alienígena, que meu marido tava abrindo meu corpo durante a noite, que a amiga tal vinha de cidade tal pra me abduzir, era coisas de... Aí eu falei, não, eu preciso ser internada. Liguei meus pais. Aí meus pais chamaram a missionária, foram os dois e a missionária lá em casa. Na hora que ela entrou pela porta da minha casa, Osvalina, eu gritei com ela, apontei na cara dela, falei, sua filha da mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu te odeio, não te chamei aqui. Eu acabei com toda, tipo assim, integridade humana dela. Eu vi, tipo, todo o brilho sumindo ali. E aí depois eu conversei com ela, né? Hoje em dia eu converso com ela. E ela fala que ela ficou muito chocada, que ela se sentiu muito mal, sabe? E eu mal lembro, só lembro que eu xinguei ela, que eu mandei ela sair da minha casa, né? Só que eu tava meio que falando nada com nada. E aí meu pai chamou a ambulância, entendeu? Do hospício. Na hora que eles chegaram lá... nossa, a droga é horrível. Na hora que a ambulância chegou lá, com os caras tudo vestidos de azul pra me pegar, me colocar na maca, eu falei, tá tudo bem. Eu tomei totalmente a forma de um personagem, como se eu estivesse totalmente bem. Você vê como que é, né? Então a droga, ela é uma máscara que você vai colocando uma em cima da outra. Você vai criando várias camadas e você esquece quem você é, entendeu? Você já não sabe mais quem você é. Por isso que quando meu marido me falou que ele sabia quem eu era, mesmo eu não sabendo, isso foi um abrir de visão pra mim. Falei, nossa, então, realmente eu tava tendo uma visão totalmente distorcida do mundo, de mim, dos outros, entendeu? Ai, meu Deus. Não chora, não. E aí, depois disso, hoje em dia eu sei que tudo isso era inimigo, são obras do inimigo, né? Que a gente fique viciado nas obras dele, pra gente não olhar para as obras de Cristo. Na verdade, eu falo assim, né? Eu vejo que são portas que a gente abre, né? Primeiro foi, lógico, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, como diz a palavra. E como ele viu na sua família uma porta aberta, que era o vício já do patinco, dos jogos, né? Então ele tinha uma porta aberta ali, né? E ele viu essa insatisfação no seu coração, ele viu, lógico, gente, que as pessoas falam, se coloca toda culpa no diabo, mas nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. E que quando nós abrimos porta pelo pecado, pela insatisfação que o pecado faz, que isso vem do pecado, né, em nós, de toda a situação que você viveu, e você foi abrindo portas, e o diabo, ele aproveitou essas oportunidades das portas abertas. Então, assim, eu acredito sim que é a droga, mas aí também já entra para o mundo espiritual o que o inimigo vai fazer com essas portas abertas. Ele entra e junto com todo esse vício, exatamente, com todo esse mal, ele faz a festa dele, né? Então eu acredito que até você ali, na hora que você reagiu contra a missionária Adriana, já é também espiritual, né? Com certeza. Hoje eu não tenho dúvida disso. É espiritual. Porque não foi só pra me deixar como louca, foi pra atingir ela, foi pra atingir o meu pai, foi pra atingir a minha mãe. Porque imagina, ver a filha deles quase atacando a missionária que estava ajudando eles. Porque meus pais, desde na minha primeira prisão mesmo, que eu tinha te falado aqui, meu pai se converteu, parou de fumar, parou de ir pro patinco. A minha mãe não tinha se convertido, mas ela parou de ir no patinco, ela seguiu esse passo do meu pai, ela continuou fumando. Mas, tipo assim, eles já estavam se arrependendo dos pecados e vendo, né, que Cristo era a salvação, ele era o caminho, que não tinha outro lugar para ir além dele, né.
E aí eu não conseguia enxergar isso. Então, tipo assim, hoje quando eu vejo tudo isso ali, com a missionária principalmente, eu vejo que é obra do inimigo. Isso. É espiritual mesmo. Mas quem abre essas portas? É eu, foi eu. É a gente. Eu sempre falo assim, né? Algum jovem fala assim, eu creio que não é pecado beber. A gente sempre fala sobre esse assunto, né? Ah, é pecado beber, é pecado fumar, é pecado usar maconha, porque Não tá maconha escrito, tem né? até remédio, né? É. Os maconha e tudo. Só que eu ouço e eu sempre falo isso, que todos nós, depois que teve teve a desobediência de Adão ali, eu vou jogar a responsabilidade para Adão, porque eu creio que se Eva, não sei, eu tenho um pensamento, né? Não tá na Bíblia, gente, mas assim que Eva comeu, mas só aconteceu tudo depois que Adão comeu. Porque ele era o responsável. Ah, sim. Ele era cabeça, Ele né, era da a cabeça família da ali. família ali e o Senhor falou para ele, destruiu ele. Porque nós vemos que tudo aconteceu depois que ele comeu, né? Então, depois que ele comeu, passou a fazer parte o pecado na humanidade, né? Então, todos nós já nascemos pecadores, Sim. né? Eu não vou entrar aqui naquele assunto, a criança é salva, não é, porque eu creio na inocência da criança, Deus, mas não é um caso para a gente estar conversando né, nesse momento, mas eu vou falar do pecado da humanidade. Eu falo assim, gente, todos nós temos essa essência do pecado. Sim. Então, é como se fosse uma semente. É uma semente que para alguns, elas não germinam. Todos temos. Mas para alguns, pode experimentar que coisa sem graça, e não germinar aquela semente. Só que ninguém sabe quem tem essa semente. E qual pessoas essa semente vai ser germinada. E qual essa semente vai brotar e acabar com ela. Então, como diz a própria palavra Paulo, né? Senhor Paulo, ele fala assim, olha, tudo posso, mas nem tudo me convém. Sim. Então, eu sempre falo, ninguém se garante nesse mundo. Ninguém. Ninguém pode dizer, eu me garanto. E também não pode julgar. Mas então, sim, só que assim, gente, então por isso foge da aparência do mal. Eu sempre falo para os jovens, foge da aparência do mal. De beber, de fumar, de usar droga, não tá escrito na Bíblia, tipo assim, explícita. Não useis droga. Não beba muito até dar, né? Tá falando pra você não se embriagar. Porém, é assim, gente. Se o pecado, se você sabe que tal coisa pode fazer mal pra você, se você sabe que a sua fraqueza é mulher, vamos de copo. Sua fraqueza é o copo, ó, porque ele é bonito, né? Ele é alto, mas a xícara, ela é melhor, porque você consegue segurar aqui, ela pra tomar coisa quente é melhor, isso aqui pode explodir. Mas, pelo meu pecado, eu quero escolher isso aqui, porque ele é mais bonito, né? Só que isso aqui vai me fazer mal. Então, já que vai te fazer mal, por que eu vou fazer uma coisa que vai me fazer mal e vai me levar a pecar? Porque você pode fumar um cigarro num dia. Amanhã você vai estar fumando 2, depois 3, depois 4, depois 5. É isso que Deus não quer. Sim. Deus não quer que você caia no pecado. Então, é por isso que a gente tem que fugir do pecado. Por isso que não é certo a gente beber, porque isso, hoje em dia, na humanidade, é símbolo de vício. É muito fácil. Um monte de família destruída por causa de bebida. Então, você acha ainda que é certo beber? Eu não acho mais. E a droga? Tanta família destruída. Tanto filho órfão que fica. Então eu não acho mais certo você usar droga. Na verdade, tudo aquilo que nos aprisiona se torna pecado, né? E é um pecado, então. Tanto que tem gente que fala, mas eu entrei pra igreja, mas ainda não consegui parar de beber. Ok, continua indo pra igreja. Você não precisa ser limpo totalmente pra ir pra igreja. Não, continua indo pra igreja. Porque você vai ser limpo, mas você crê? Porque o irmão do teu lado, ele pode não estar bebendo como você. Mas ele pode estar mentindo, ele pode estar julgando. É um pecado. Então tem gente que se sente tão suja a ponto de, tipo, não vou pra igreja, porque eu ainda faço isso. Eu ainda faço aquilo. Eu comecei a ir pra igreja depois da minha segunda prisão, que a gente vai chegar lá. Depois da minha segunda prisão. Eu não tinha parado de beber, eu não tinha parado de fumar ainda. E continuei indo pra igreja. Deus vai libertar. É engraçado, né? Tá vindo na minha mente agora. É como se um copo tivesse cheio de sujeira, assim, coisas impuras, né? E aí a água vai jogando para fora, vai jogando conforme você vai, né? A água, se a gente
pensar nisso, né? Um copo com alguma coisa. Tanto que a água vai caindo, ela vai jogando a sujeira, ela vai jogando. fora. E vai chegar uma hora que não vai ter mais. Sim, É só vai assim. sobrar água limpa. Só água Assim. limpa. É como aquela botija de óleo, né? Daquela mulher com o filho dela, que Deus falou pra ela derramar, que assim ele ia fazer a obra. Então, enquanto ela derramava o óleo se multiplicava. É assim que acontece com Deus. Isso. É assim, você vai sendo vai transbordando. Quando você vê, você já derramou unção, você tem unção. Deus te dá mais unção, você não sabe nem onde enfiar mais unção. Sim. Isso é maravilhoso. Sim. E continuando a história, aí eu já tava nessa loucura toda. Aí consegui parar de usar tudo com meu marido em casa. Ele começou a trabalhar nessa época, porque várias vezes ele também, né? Começava a trabalhar, parava, né? Aí ele tava trabalhando nessa época e eu ficava sozinha em casa. Só que eu parei de usar. Beijo, maconha, tudo, sozinha, sem ir pra igreja, sem nada. Só que aí Satanás viu que eu tava parando de usar. Eu vou falar assim, porque é real, gente. O inimigo, ele faz isso e eu sei que foi o inimigo. Porque assim, ele viu que eu tava tentando parar de usar. Aí ele começou a usar a minha mente através dos sonhos. Eu comecei a sonhar que eu ia pra loja tal, com a roupa tal, roubava coisa tal, vendia em outra loja tal, pra eu conseguir dinheiro, já que eu tava sem emprego, eu tava na abstinência, parando de usar droga. Eu precisava de dinheiro. E aí o que eu fiz quando eu acordei? Você foi fazer o que o inimigo plantou, né? Só que nesse meio tempo, irmã, eu andava agachada dentro da minha casa, porque eu via farol de carro passando lá fora, assim, à noite. Eu achava que era a polícia vendo, assim, meu apartamento. Eu enxerguei SWAT do lado de casa, fora da minha casa. Era uma loucura. Eu agachava assim, eu andava assim, meu marido olhava, o que você tá fazendo? Eu falei, não, que ninguém pode me ver. Eu agachava do lado da minha cama, começava a chorar. Eu já quase eu engasgava durante a noite, assim, dormindo. Que meu marido tinha que me acordar. Acorda, o que tá acontecendo? Você tá bem? Então, tipo assim, nossa, cada episódio que eu passei, e aí eu comecei a sonhar, né, depois disso. Sonhar, ia roubar, fazia. Então, tipo, eu tinha parado de roubar, porque eu tinha começado a traficar. Aí eu parei de traficar, voltei a roubar, entendeu? Pra poder arranjar dinheiro. E aí, nesse meio tempo, Deus foi me trazendo a memória, as palavras dele. Sabe como, irmã? Deus é extraordinário. Porque eu tive que aprender através do ordinário, que a vida não é boa, a vida é totalmente ordinária, pra viver o extraordinário. Com meu celular, eu tava mexendo no Instagram, essas coisas, e apareceu, sabe aquelas propagandas? Falando, você não quer conhecer mais de Deus? Venha fazer um estudo. Aí eu cliquei. Nossa. E comecei a fazer um estudo de João. Isso não crendo, porque eu falei, o que tá falando esse negócio? O que eu não sabia? Que Deus é esse? Nossa, o Espírito Santo é sugoi. Aí eu comecei a estudar João. Vinha um e-mail por dia na minha caixa de e-mail, me ensinando sobre João. Sobre Jesus mesmo. Meu povo que orava por você. Eu creio muito no poder da oração. Com certeza, porque foram 2 anos e meio com meu pai dentro da igreja. E toda quarta-feira, todo domingo, quando ele podia, ele era a primeira pessoa. Eu quero uma oração pela minha filha. E tanto que no meio desse tempo, teve uma vez que eu tava traficando, era uma quarta-feira, eu dormi no volante. E eu ouvi, tipo, como se fossem vozes de muitos anjos. Tipo, acorda. Eu acordei, era uma quarta-feira e era tipo 9h30 da noite. Eu falei, meu, não é coincidência, entendeu? Sabe como se fosse uma orquestra? Tipo, acorda. Sim. Eu creio. E eu acordei assim e continuei dirigindo. Eu creio nesse Deus. Nossa, e foi maravilhoso, assim, hoje, né, quando eu vejo. Aí Deus me ensinando aí sobre as cartas de João, que é a história de Jesus mesmo, né, o início de tudo, assim, das boas novas. E mesmo assim eu sonhando com as coisas, né, de Satanás. Então tava sendo uma luta total ali. Hoje em dia eu enxergo, né? Luta da carne com uma luta total ali. E aí, uma das vezes que eu fui lá roubar, eu levei 3 trocas de roupa, irmão. Porque eu entrava num lugar com uma roupa, aí saía desse mesmo lugar, trocava dentro do carro. Não tinha carta nem nada. Trocava dentro do carro, amarrava o cabelo, colocava o boné, escondia a tatuagem e ia como se fosse outra pessoa. Tipo, como que a pessoa não vai ser pega assim, né? Eles vão saber que é a mesma pessoa. Aí entrei, fui lá, roubei, saí, fui pro carro, me troquei, entrei, roubei de novo, fui pegar na saída. Tipo, eu passei pela porta da saída do shopping, do Apta, e eles me pegaram. Na hora que eles seguraram no meu braço, irmão, eu senti um temor que eu ajoelhei.
Ali, assim, ali no meio da saída do shopping. Ajoelhei e comecei a pedir perdão. Olhei pro céu, tava azulado, assim, sabe? Comecei a pedir perdão, perdão. Eu falei, Deus, me perdoa. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia. Então, comparado às outras vezes que eu fui parar na delegacia, claro que teve outras vezes que eu chorei, né, que tudo, mas não era um arrependimento genuíno. Talvez outras vezes você chorou porque foi pega, né? Agora não, agora é ali, acho que por eu ter visto eu machucando os meus pais pelos episódios, né, anteriores, eu visto o que o Gabriel tava fazendo ali pormitando comigo, mesmo todo esse episódio acontecendo, eu acho que... E Deus me ensinando sobre a palavra dele, quem ele era, quem era Jesus, quem era esse filho que ele mandou para perdoar o meu pecado. Deus me trouxe a memória e eu fui presa e achei que eu ia sair rápido. Porque eu fui pega 2 vezes de menor. Uhum. E agora de maior eles cancelam toda a sua ficha de menor, só que eu pensei, pô, não vou sair rápido. Eu já sou de maior, não vou sair rápido. A quantidade de coisas que eu roubei, o valor total tava dando de 200 mil. Não é muita coisa, mas, tipo assim, pra uma pessoa que só vai entrar, roubar e sair, era muita coisa, entendeu? Pra eles, assim. E aí eu fui presa, eu falei, vou contar toda a verdade, eu contei toda a verdade. Claro que eu não falei das drogas, porque também não perguntaram, né? Mas eu contei que foi porque eu tava sem emprego, que eu até contei do sonho, que eu sonhei que eu tinha que fazer isso. E aí, contei tudo pra eles, né? E aí lá dentro eu recebi um livro, que lá tem livros em português e livros em japonês. E tem poucos livros em português, né? Recebi um livro que era da Seicho Noie. Então ela tem versículos bíblicos, fala, né, um pouco da palavra. Claro que não é conforme a nossa doutrina, né? Mas fala da palavra de Deus, né? E ali Deus começou a falar comigo, né? Eu comecei a orar todos os dias, quase todo momento. E eu orava assim, eu falava, Deus, se é pra mim continuar aqui 1 mês, 2 meses, 1 ano que seja, que eu fico, porque eu não quero voltar pra minha vida. E aí quando eu orava assim, no meio da noite, eu escutei Deus, assim, muito claro. Não como uma voz, mas como se aqui dentro, sabe? Deus falando, esse não é o seu lugar. Não é onde eu te criei pra estar. E ali Deus me trouxe à memória um versículo. Ó, eu tava estudando. Só que eu nunca gostei de estudar. Eu estudava, tipo, lia uma vez e pronto. Próximo round, né? Só que Deus me trouxe à memória um versículo que foi João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz de vida eterna. E todo esse meus anos antes de eu ser presa, eu praticamente andava mais de noite, porque o tráfico a gente não fica andando de dia, né? Quanto mais à noite, melhor pra gente, né? Sai de noite, balada, tudo. Então eu sempre gostava da noite. E isso pegou muito no meu coração. Muito. Eu falei, Deus quer uma novidade de vida, entendeu? Porque eu não estava acostumada com a luz. Mas é lá que ele queria que eu tivesse. Nossa, que bom que você entendeu. E aí, chegou um dia que eu fui falar com o advogado. Um dia depois eu recebi essa confirmação de Deus, que não era pra mim estar ali. O advogado falou assim pra mim, a sua fiança, você vai sair com fiança. Mas a sua fiança tá em 2 milhões. Eu fiz assim, irmão. Eu fiz assim, parei e falei, eu não tenho esse dinheiro, eu não vou conseguir pagar. Eu falei assim, rindo pro advogado, eu não vou conseguir pagar isso. Ele, mas não tem como, vai ter que pagar se você quer sair, senão você vai ter que ficar mais tempo. Eu falei, então liga pro meu pai, porque eu não tenho esse dinheiro, meu pai não tem esse dinheiro. Fala pra ele pedir emprestado pra alguém. Mas se não der, jogar nada. Aí, acho que o meu advogado falou com o promotor, falou com meu pai e tudo. Aí depois ele voltou e falou, ó, seu pai não tem esse dinheiro pra te dar. Só que a sua fiança, o promotor concordou em baixar pra 200 mil. Meu Deus, é Deus. Irmã, ali eu tive uma revelação do Senhor que eu tava pagando dízimo. Você tá entendendo? Que é só 10% do valor total? Sim. Que eu tava pagando dízimo. Deus me deu 90%. Eu fiquei muito chocada. Ao contrário, né? Ele tá... Não, exatamente, é como se eu estivesse pagando dízimo. Verdade. Só que aí eu falei, de onde me baixou esse dinheiro? Fiquei pensando, né? Aí no próximo dia, depois disso, ele falou que ia baixar 200 mil, só que ele não falou se já tinham pagado, se iam pagar, nem nada, só falou isso. Aí nesse mesmo dia, chegou a mulher lá do presídio, né? Ela falou, vamos lá arrumar suas coisas, porque amanhã você vai sair. Menina, eu chorei a noite inteira, mal consegui pregar o olho. Só que eles falaram, vamos lá arrumar suas coisas, só que você vai mudar de cela.
Então eu fiquei uma noite só dividindo cela. E era uma senhora de uns 60 anos. E ali eu vi que, tipo, realmente não era o meu lugar. Porque eu não sei se aquela pessoa fez alguma coisa ruim, se ela é moradora de rua. Mas eu falei, eu não quero estar nessa idade e vim parar aqui. Estar aqui, né? Eu não quero, não é pra mim. Então aquilo me impactou muito também. E quando eu saí, eu fui lá pro promotor, ele me explicou tudo, por que baixou, porque eles tiraram a queixa, o shopping tirou a queixa, então eu só ia pagar pelos produtos. Então tudo isso eu vi como amor e a obra de Com Deus certeza. mesmo, sabe? E aí eu perguntei pros meus pais, mas pai, quem que pagou? De onde o senhor tirou esse dinheiro? E assim, eu não quero exaltar homens, porque realmente pra mim eu não vi homem nenhum fazendo isso. Mas ele falou, foi o nosso pastor. E naquele momento eu não vi como se fosse ele em si. Eu vi como Jesus indo pra cruz, pagando por todos os meus pecados. Entendeu? Morrendo e ressuscitando. Eu vi literalmente isso. Então eu descobri aquele momento que eu precisava estar nos caminhos do Senhor. Ele se importa comigo, aquilo que você sempre buscou nas drogas, Exatamente. nas pessoas, em tudo, e Jesus era o que realmente importa, e ele se importa comigo. Então eu vi ali o preço sendo pago, literalmente. Jesus se importa com você, não se engane E isso mudou com a minha outras vida. coisas, porque Jesus, ele se importa. Eu ainda tinha muita dificuldade de raciocinar, sabe? Acho que ficou muita sequela, né? Naquela época ainda, né? E aí, o meu rosto começou a dar uma entortada, mas tudo isso Deus tem curado na minha vida, sabe? Eu voltei a raciocinar. Quando me perguntam qual é o maior milagre da minha vida, eu não falo que foi eu ter saído das drogas em si, porque isso era plano de Deus. Pra mim, o maior milagre é eu acordar todos os dias tendo meu raciocínio de volta. Porque eu não conseguia mais raciocinar. Eu não conseguia falar nada com nada. Hoje em dia eu consigo ter uma conversa normal aqui, entendeu? Contar a minha história, que eu não conseguia falar nada. Então Deus, ele é um Deus que te salva, que faz você reconhecer que você é pecador. É um Deus que te ensina sobre ele. Aí vem o salva, né? Aí ele te salva, porque você começa a crer naquilo que ele fez. E depois ele te restaura. E depois cabe a você permanecer e fazer a sua obra por meio de Cristo. Então, tipo, no início eu pensava assim, bom, eu aceitei Jesus, comecei pra igreja, saí da cadeia, né? Aceitei Jesus, bom, eu podia morrer agora, porque tipo, aí eu ia ser salva, né? Ia direto, assim, direto pro céu. Mas não é isso que Deus quer da gente. Tem gente que vai acontecer isso, mas é a vontade de Deus. Por quê? Pra que a glória de Deus se manifeste. Independente se aquela pessoa aceitou Jesus e morreu logo em seguida, ou como nós, que vamos aceitar Jesus, se batizar, continuar fazendo a obra, fazendo a obra. Então, não cabe a nós querer saber do futuro. Eu comecei a ter entendimento sobre tudo isso depois que eu me converti, né? Não adianta eu querer me culpar pelo meu passado. Não adianta sabe? O que me cabe agora? Eu vou reconquistar a confiança dos meus pais, porque eu preciso honrar eles. Isso é muito. É bênção pra você. Uhum. E aí, quando bênção, porque a Bíblia diz isso, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. E aí eu falei, eu preciso mudar essa parte. Então, é incrível, é inexplicável. Eu literalmente fui do ordinário pro extraordinário, sabe? A visão muda, é como Paulo ali. Como se as escamas caíssem dos meus olhos, porque eu tive encontro com Jesus que foi tipo, ou você crê ou você não crê, entendeu? Sim. Como que eu não ia crer? Eu falei, não, agora esse é o único caminho. Então eu mudei o meu jeito de lidar com meus pais, mesmo que eu e meu pai tenham um gênio muito parecido. Então às vezes dá aquela... Dois bicudos não se bica, né? Mas a gente se ama e a gente se entende, e é o nosso jeito. A minha mãe também, eu comecei, né, a ter mais carinho com ela. Tanto que hoje em dia... Normalmente eu brincava com ela de que ela era a minha melhor amiga, tanto tempo agora atrás, né? Só que agora ela brinca comigo que eu que sou a melhor amiga dela. Então, tipo assim, é muito bom ter esse relacionamento, muito bom, né? Sim. Ainda mais por eu ser filha única. Então, tipo, a quem mais eu vou correr? Eu não tenho irmão, eu não tenho cunhada, eu não tenho. Só tenho meu pai e minha mãe. Meus avós estão tudo no Brasil, não tenho outros familiares, só tem eu, meu pai e minha mãe aqui. E aí, quando eu tinha sido presa, eu tinha terminado com o Gabriel. Eu tinha terminado por quê? Porque como
eu tava muito na droga, na minha cabeça, ele não me merecia. Entendeu? Tipo, como se ele... Nossa, como inimigo é sujo, né? Pra que ele tá com uma pessoa assim, sendo que ele não faz nada de errado? Como que ele é sujo. E aí eu fui e terminei com ele. Eu falei, não, porque você não merece uma pessoa como eu. Eu não sou o suficiente pra você. Você merece algo melhor. Foi por causa disso que eu terminei com ele. E aí eu fui presa, tudo, saí. E quem tava me esperando quando eu cheguei na minha casa e me encheu? O Gabriel. E aí eu me converti, tudo. E aí começou, né, eu a orar pra ver se Deus queria que eu ficasse com ele, porque o Gabriel não se converteu. Até agora ele ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Mas eu comecei a orar ali, né, pedindo uma confirmação de Deus. E não tinha mais nem confirmação pra me dar, né? Tanto que Deus ficou quieto, assim, ele não me falou nada sobre o Gabriel, se sim ou se não. Até o dia que eu comecei a me sentir mal por ter relação sexual com ele. Então sem casar, né? Nós ficamos um ano e meio ainda tendo relação sexual, mas aí eu fui lá e cortei. Porque eu falei, se é de Deus, tudo vai fluir naturalmente. E eu só vou ficar com ele de novo, nesse sentido, quando a gente casar. E aí Deus falou pra mim ler Esther. Interessante, ele só deu a resposta depois que você deu um passo, não é? Então... Eu falo como Deus Aí Deus falou às pra vezes mim, você não fica é eu ali que no vou engano decidir. e Senhor me dá uma direção, mas você precisa dar um passo pra ele te... Não adianta você pedir sem confiar. Como que você vai pedir algo? Então, tipo, eu passei da fase do fui curada, transformada, pra uma situação que eu tava nos caminhos do Senhor, mas eu comecei a entrar em dúvida. E é uma fase que todo cristão vai passar. Cada um no seu né, quadrado ali. Aquela música, né? Que está batida a minha alma. Mas a gente vai passar. Só que, aí, depois que eu dei o passo, Deus falou pra mim, não é escolha, a decisão é sua. Você tá preparada pela luta que você vai lutar? Por quê? Porque a questão, eu conheci Jesus, me converti nos caminhos de Jesus, mas o Gabriel ainda não. Então você tá pronta pra lutar essa guerra? Entendeu? E eu falei, eu tô, porque eu confio no Senhor, o Senhor é o Deus das guerras. E aí aconteceu 2 semanas depois, eu combinei com ele, não teve um pedido, entendeu, de casamento. Foi tipo, a gente não vai casar? E eu sou bem assim, pra mim eu não ligo, sabe? Eu fiquei muito feliz, nossa, eu sou, muito grata pelo jeito que aconteceu. A gente não vai casar? Ele falou, vamos. Aí eu, quando? Aí ele, mês que vem, dia tal. Eu falei, tá bom. Aí nisso que a gente decidiu uma data, que Deus tinha me confirmado tudo, né? Eu falei, eu tô pronta, porque Deus tá me confirmando que é a vontade dele, que ele tá permitindo. Então eu vou voltar pra casa dos meus pais, porque eu preciso viver essa fase. Eu não vivi essa fase com o Gabriel. Não é certo. Na palavra do Senhor diz que não existe nem namoro, entendeu? Na verdade. Sim. Existe amizade, noivado e casamento. Sim. Então eu falei, não, eu preciso ter esse tempo longe dele. Então eu fui pra casa dos meus pais. Então, tipo assim, em tudo isso o Gabriel consentiu. Em tudo isso o Gabriel viu que não era por mim. E em tudo isso, nenhuma vez um irmão da igreja chegou pra mim e falou, Luana, você não vai casar? Nunca, nunca. Nunca, nunca. Por que você tá com esse menino? Nunca ninguém falou. O pessoal só falava, você e o Gabriel estão namorando ainda? Só que não falava, tipo, você precisa casar. Você precisa disso. Não partiu de nenhum irmão, não partiu do pastor, partiu de Deus, partiu do meu coração, de me incomodar com aquela situação. Então aí já foi diferente do vício das drogas, porque ali era uma luta entre a carne e o espírito que estava acontecendo naquele momento, em que eu deixei que o espírito fosse alimentado e ele vencesse, porque eu dei, né, lugar a Deus. Já nessa questão, eu tava com Deus, agora tava a carne e o espírito, a carne e o espírito também, só que ao invés de eu estar na carne para deixar o espírito entrar, eu tava no espírito e a carne tava tentando entrar. Então foram duas situações diferentes, duas experiências diferentes, né? Só que é muito bom quando você já tem a confiança naquele que é o alfa, o ômega, né? O criador de tudo. Então tudo flui muito mais naturalmente. E aí você vai vendo que não há culpa, não há dúvida mais. No início você tinha dúvida. Mas aí quando você recebe ali... Quando você recebe Jesus, é realmente isso. Aqueles que ainda permite, né, que o inferno, o diabo, ele acusa, né? Uhum. Aquele que tem a convicção e aquele que diz, eu te aceito, Jesus, o Senhor é como diz a palavra, ele joga, né,
E ele limpa você tudo e você é convicto de que não, agora não tem nenhuma condenação contra mim, Sim, né? sim. E faz tudo novo, né, o Senhor. Então, tipo, essa fase de depois eu ter me convertido, restaurado minha vida com meus pais, ter conseguido fazer novos amigos, eu deixei tudo pra trás. Tanto as roupas que eu roubava, que eu tinha roubado, que eu usava pra mim, que eu não tinha vendido, os talheres que eu tinha roubado, tudo, irmã, que eu tinha roubado, eu peguei, coloquei tudo em várias sacolas, entreguei pro meu pai, entreguei pra minha mãe, eu falei, toma, joga no lixo, dá pra alguém, doa, faz qualquer coisa, mas tira de mim. Eu fiquei sem 60, 70, quase 80% das minhas coisas. Sem roupa, sem nada. E o Gabriel passou tudo isso comigo. Deus passou tudo isso comigo. Meu pai e minha mãe passou tudo isso comigo. Os irmãos da igreja passaram tudo isso comigo. Então o que Deus te promete é que você nunca vai estar sozinho. E Ele vai usar pessoas pra estar junto com você. Sim. Porque você sabe que Ele sabe que você não tá, nossa, super espiritual ainda, entendeu? Você não tá entendendo 100% da palavra dele, então Ele vai colocar pessoas. Então a gente tem que permitir que pessoas cuidem da gente. Então foi a partir daí que eu comecei a entender que é ser amada como filho. Então é uma cura que vai Sim. acontecendo dia após dia. E até hoje eu sou ensinada sobre isso. Tanto que ontem eu tava lendo sobre isso. De que você é filho, você não pode esquecer que você é filha. Sim. Entendeu? Você pode ser esposa, mas você pode ser filha da sua mãe, do seu pai, mas você é minha filha. Eu te criei. Eu que te transformei. Então muita gente me pergunta se eu não tenho vergonha das coisas que eu fiz no passado. Não tenho vergonha, irmã. Não tem como não ter vergonha. Sim, Só que né? sabe do que eu não me vergonho? Do Evangelho de Cristo, porque é Ele quem transforma. Então eu nunca vou deixar de falar da minha história, de sabe, ensinar algo que eu aprendi pra alguém que pergunte. Mesmo que eu tenha vergonha, porque a vergonha não é maior do que a fé que eu tenho hoje. A fé em Cristo, a fé naquele que pode transformar vidas. Então Jesus, ele é realmente a luz do mundo, o Amém, caminho, glória a Deus. ele é o sal, ele é a luz, ele é tudo, irmão. Amém. E tudo que eu vou fazer hoje, eu sempre quero estar com Deus ali junto, não quero deixar ele de fora, falo, Deus vem comigo, pelo amor de Deus, senão não vai dar certo. Porque eu, na minha carne, eu não sou ninguém, eu não sou boa, Sim. eu não presto, entendeu? Então, a partir do momento que a gente reconhece isso e depende de Deus, eu acho que é o maior passo que a gente pode tomar na nossa vida, a maior decisão. E aí eu casei e tenho vivido um sonho, sabe? É difícil ser casada. Sim. Né? Não, na vida nossa, como diz a palavra, nós teremos aflições, mas Sim. no Senhor Jesus nós temos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo, né? Então, aí eu casei, tô tendo essa experiência que, na verdade, nunca foi um sonho casar. Nunca tive o sonho de ter filhos. Meu sonho era adotar um e olha lá, sendo mãe solteira, né? Então Deus restaurou desde a minha vida, né? O meu pensamento, raciocínio, até sonhos que eu nem sabia que queria ter, que foi de casar, que foi de viver uma vida de casada. Hoje em dia, o mais legal é que eu falo assim, que nem a Paula e o Victor que vieram aqui, né? Eu falo pra eles, você tem que casar com seu melhor amigo. Porque se você casa com alguém e ele se torna seu melhor amigo depois, aí desanda tudo, vocês vai cada um pra um lado. E eu literalmente casei com o meu melhor amigo, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem muita intimidade, a gente conversa sobre tudo. Eu falo pra ele dos planos de Deus pra minha vida. Aí ele me fala que não concorda ou se concorda. E é muito bom, sabe? Mesmo que ele não tenha se convertido, eu consigo ver que Deus tá movendo, que Deus vai mover. Eu tenho essa confiança, porque é uma promessa, é uma promessa. Sim. Se Deus me tirou... Porque eu costumo dizer que eu não fui resgatada no mundo. Eu sempre falo que Deus é como se ele tivesse entrado lá no inferno através de um anjo, me pegar pela mão e falar, você quer vir? Aí eu falar, sim, aí ele me puxar lá do inferno, lá de dentro, do quente, sabe? Eu me sinto assim, porque como uma pessoa sem raciocínio, sem nada, conseguiu estudar a Bíblia, lembrar de um versículo, é só Deus. É só Deus. Glória a Deus. Então, como que ele não vai restaurar o meu marido? Como que ele não vai, né? Já converteu. Então, tem que crer já nisso. Não tem, já não já tem se converteu. como eu não crer numa coisa dessa. E isso é pra todas as coisas da minha vida, tanto no trabalho, tanto quando eu conheço uma pessoa diferente, quando alguém do meu passado vem entrar em contato comigo, porque eu não tenho mais contato com nada. Eu não sei mais, Marina, onde tem droga, eu não sei quem vende, eu não sei mais de nada. Glória Eu não a sei Deus. quando tem balada, quando não tem. É incrível, mas Deus Arranca para de Arrancou. nós tudo aquilo, né, que
nos satisfazia Tipo antes. assim, ele colocou esse É aquilo como incômodo. diz aquele versículo, antes eu roubava, agora não roubo mais. Antes eu matava, não mato mais. Antes eu me satisfazia com isso, agora não me satisfaço mais. Porque Deus meu colocou Deus, no como meu que coração. é poderoso esse Deleta Deus. essas pessoas da sua rede Como o social. Senhor é bênção. E tipo assim, é claro que existem pessoas ali que não são de má índole, tudo tal, mas eu precisava fugir daquilo. Porque é tudo que pode me levar a pecar. E outra, foge da aparência do mal. não adianta eu estar bem com uma pessoa, um humano, e não estar bem com Deus. Aí eu fui lá e apaguei tudo. Então a partir disso, Deus falou, então agora eu arranquei. E ele arrancou tudo. Tudo. Sempre penso nisso. É uma escada. Nossa vida é uma escada. Sem degraus. 100 degraus, né? A nossa vida de fé é 100 degraus. Conforme você vai dando passo, o Senhor vai fazendo os degraus. Você não vê. Meu Deus, se você não dá um passo, não tem pra onde ir, não tem. Mas a nossa fé, como você começou no começo aqui falando, que é aquilo que a gente não vê. É dar um passo sem ver o degrau. Exatamente. Mas a hora que você dá esse passo, o Senhor já fez o degrau ali na frente. É assim. Dá o passo que eu boto o chão, né? Então Deus, ele restaurou totalmente a minha visão sobre o mundo, sobre as coisas desse mundo, né? Então hoje nada mais me satisfaz além da tua presença. Então se eu vou ganhar mais dinheiro nesse serviço do que no outro, primeiro eu vou pra Deus. Sim. Não é porque eu vou ganhar melhor que é de Deus, entendeu? Não. E se isso tirar meu tempo com Deus e tudo? Tanto que meu serviço anterior, eu brigava muito com o meu chefe. Na verdade, o chefe brigava comigo e eu ficava quieta. Aí ele ficava com raiva porque eu ficava quieta, entendeu? Aí eu começava a orar a Deus. Eu vou converter esse cara. Eu tô gritando, eu falava assim. Mas me converte também, porque pelo jeito eu tô saindo de mim. Eu falava bem assim, né? E se fosse aluno de antes, eu saía na mão, menina. Eu já saí várias vezes na mão, de bater na pessoa e... Nossa, dá um negócio... Não, credo. Um bafafá dentro da fábrica, sabe? E aí... Só que nessa fábrica eu fazia nicotai. E esse chefe não gostava de mim. Ele mandou pro outro banco. Só que aí nesse outro banco, não precisava... o outro ban dele saiu uma pessoa. Aí não precisava de tanta gente nesse ban, porque o outro tava faltando. Aí eu voltei pro ban dele. E aí ele começou a ser muito amoroso comigo, eu não entendi por quê. E aí o que acontece? Era benção pra mim esse serviço? Era, porque eu tava mostrando o amor de Cristo? Era, só que eu tava me tirando o tempo de Deus, porque eu tava fazendo nicotai e tava tendo muito zangue. Ah, sim. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a faltar muito. Por causa de que eu precisava ir no médico, eu tinha dentista, e como os horários de lá não batem, tem dia que no médico não tem horário aberto, eu tive que faltar. E aí eles acabaram me mandando embora. Fiquei muito triste, porque eu amava aquele serviço. Nossa, fiquei muito triste. O pessoal da fábrica no meu último dia chorou comigo, e nossa, eu nem acreditei, japonês chorando, sabe? Comigo. Nossa, eu nem acreditei. E só que lá Deus me falou, né? Ele falou, não se sinta ansiosa, não se preocupe, porque eu tenho o melhor pra você. Amém. Então a gente pode ver que, mesmo a gente já tendo se convertido, já estando nos caminhos de Cristo, a dificuldade, a aflição, ela vem. Só que basta a gente ter certeza em quem a gente confia, né? Então é uma caminhada constante, é que nem você falou, são 100 degraus que a gente não vê e cada vez a gente vai botando pé. O Senhor vai formando, Exatamente. né? É isso. Então, isso é fé. ser cristão não é ser perfeito. Eu costumo dizer que, eu ouvi, né, na internet falando que o único requisito para você entrar no céu é a perfeição. Mas você consegue ser perfeito? Não. E eu? Não. E o fulano de tal? Não. Meu marido? Não. Quem consegue ser perfeito? Jesus. Então, o único lugar e o único alguém que a gente pode se basear e escolher é Jesus. Então, qual que é o outro caminho? Não tem. Então, como você tem certeza que você vai pro céu? Porque eu creio em Jesus. Sim. Glória a Deus, Lu, pela sua vida. Um lindo testemunho. Eu sei que vai ajudar muitos jovens aí, muitas pessoas, né? Ai, Lu, eu nem conhecia tudo isso. É Você muita sabe, coisa, né? Mas foi uma bênção, e eu fico impactada, igual eu falo pra você, toda vez que pessoas sentam nessa mesa, a primeira que é edificada sou eu, né? Sempre, isso me faz muito bem. E eu vejo assim, pela sua vida, eu glorifico a Deus. Hoje eu estava pensando, sempre quando as pessoas vêm aqui, eu penso muito na pessoa. E uma das coisas que veio à minha memória, eu trabalhava na Denso, né, quando você estava presa.
E eu lembro o local que eu estava. Eu sou muito assim, eu lembro o local que o Senhor me faz, traz a memória, né? A palavra fala que é Ele que traz a memória. E eu lembro que eu estava passando próximo à laguna, né? E o seu pai me ligou. Ele me ligava várias vezes, pedindo para orar por você. Porque ele estava bem. Não é fácil para um pai, né? Muito angustiado. Foi esse tempo aí da segunda vez. E ele falava, ora pela minha filha, me ajude em oração. Eu falava assim, a gente tá orando, a gente tá orando. Eu ia orando pelo carro, porque eu falo que o meu altar, o altar do Senhor na minha vida é dentro do carro, é dentro do quarto, é no mercado. E eu vivo o sobrenatural de Deus e muitas coisas que a gente está nos lugares e a gente busca. Eu lembro que eu orava, eu lembro que a igreja orava, a igreja teve um tempo de oração. Eu participei desse saco que você devolveu, você talvez não saiba. Nossa. Nós oramos sobre esse saco antes de ser dado um fim, né? E eu glorifico muito a Deus pela sua vida, porque hoje eu vejo a beleza em você, sabia? Eu vou, para quem não sabe, né? Eu faço as marmitas que você pega. E toda vez que eu vou, eu falo, meu Deus, que princesa que é essa menina. Sabia? Toda vez que eu vou lá, eu volto, eu falo, meu Deus, como você é bonita. É uma princesa do Senhor. E quando você começou a caminhada com Cristo, é uma beleza que a gente não via antes de você. Quando você começou a entender, você, como diz aquele versículo, vende como estás. E você veio como estava, né? E como o seu semblante hoje é diferente. Glória a Deus. Isso é, eu fico muito encantada com você, os seus cabelos, seu rosto, seu olhar. E eu falo assim, meu Deus, nem parece a mesma pessoa. E não é a mesma pessoa, porque Deus transformou, Deus te fez novo. Como diz aquele versículo, eu te faço novo. Sim. E Deus te fez novo. E eu glorifico a Deus pela sua vida, eu glorifico a Deus pela vida das pessoas que intercederam por você, que oraram por você. Eu glorifico a Deus pela vida da sua mãe, a minha amiga Rosa, né? Eu considero muito a Rosa. E o seu Abreu, a perseverança do seu Abreu, o amor dele, ele é um pai e a irmã também, é que o seu Abreu já é mais de falar, né? Então a gente acaba falando mais dele, mas eu vi o amor, o clamor dele pela sua vida. Então, eu fico feliz de você dizer que honrou seus pais, continua honrando, porque esse é o caminho certo para a vitória e para as bênçãos do Senhor para sua vida. Na vida dos seus filhos que você vai ter, em nome de Jesus, né? E eu agradeço a Deus por esse testemunho maravilhoso. Amém. E que você continue brilhando, 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 até ser dia perfeito. Né? E que muito jovem, através do seu testemunho, seja impactado. Uma das coisas que você falou, assim, que o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo começou a ministrar para você. Porque talvez o Senhor, talvez não, com certeza o Senhor viu que através de outras pessoas, talvez você não ouviria. E Ele mesmo te ensinar. E olha que lindo, né? Ele foi te ensinar. Pior que eu não seguia nada, irmã, nada de falar de Jesus no Instagram, nem em qualquer outro lugar, nunca tinha pesquisado nada. Nada, ele apareceu assim, aleatório, sabe? Aleatório na minha percepção naquela época, mas a gente sabe que foi obra de Deus, né? Hoje a gente vê que assim, é o mundo espiritual agindo em meio à intercessão, é o mundo espiritual, por isso que eu falo, gente, como é importante interceder pelas pessoas também. Quero também estar falando isso. Hoje eu quase não consigo estar tão frequente na igreja para interceder, mas eu sei o valor que é da intercessão. Igual eu falo, o altar do Senhor na minha vida é dentro do carro, é no meu quarto, é na cozinha, na sala. E a gente não pode esquecer disso, sabe? E que há poder na oração, e a oração move o mundo espiritual. E quando a pessoa não aceita que outro venha pregar, Deus dá sonho, Deus se manifesta, o Espírito Santo mesmo vai lá e fala, filha, olha aqui, filha. E fala, então eu glorifico a Deus pela sua vida. E eu faço uma pergunta para você. O que é Deus? Quem é Deus para você? Pra mim,
Deus é meu Abba. Se existia em mim alguma dependência emocional em coisas, em pessoas, tudo que eu consigo pensar é que Deus é meu pai, meu papai mesmo. Ele cuida, ele me guia, ele direciona, ele abre a porta, é um cavalheiro. Ele abre e fecha a porta do meu carro pra mim, entendeu? Dos lugares onde eu entro, onde eu saio. Ele fecha a janela quando tá muito frio. Ele que liga o ar pra mim. Então, Deus pra mim é pai. Se alguém é o meu pai mesmo, acima de tudo, acima do meu pai, né, carnal, é ele. Eu não consigo discernir não, falar de outra forma. Porque é completo, sabe? O cuidado dele é completo e é em todas as áreas. Ele é meu Abba. Amém. E o corpo de Cristo na sua vida? O corpo de Cristo é muito importante, mano. Porque sem ele nós não somos reconhecidos. Porque o cabeça é Jesus, né? E nós que somos o corpo, nós somos reconhecidos como parte de Cristo. Que nós somos o corpo. E eu acho muito importante, que nem eu sempre costumo falar com o Victor, de que é muito importante a gente ter membros que vieram de lugares diferentes, que cresceram em lugares diferentes, porque cada um vai alcançar um lugar, cada um vai ter uma facilidade. Claro que o Espírito Santo habilita a gente a falar com pessoas de outro círculo comparado com o que a gente é, porém, é muito importante ter essa diferença, ter a diferença de quem faz, de quem canta, de quem aconselha. É muito importante, porque eu vivi essa importância, que nem eu e o Victor, a gente sempre costuma conversar por causa que ele cresceu na igreja, né? Ele nunca foi numa balada, por exemplo. Já eu não cresci na igreja e eu vivia na balada, por exemplo. Então, tipo, são duas percepções totalmente diferentes. E hoje em dia a gente caminha pro mesmo propósito, entendeu? Então eu falei pra ele que, tipo assim, é um redirecionamento de mentalidade mesmo pra quem vem de fora. Só que esse redirecionamento só vai ser dado para nós através de alguém que perseverou estando dentro da igreja, mesmo com as dificuldades. Que é isso que fortalece a gente. Então, por isso que é muito importante o corpo de Cristo, né? Eu creio que é parte essencial para manter um novo convertido, algo assim, firme na fé com Cristo mesmo. Amém. Família para você, seu pai, sua mãe, família. Família, pra mim, é como se fosse alicerce mesmo. Cumprimento, né? É uma promessa, entendeu? Nossa, é maravilhoso poder ter crescido nessa família, mesmo eu tendo me revoltado. Mas eles deram tudo deles, eles tinham essa necessidade de rápido eles aprenderem também, né? Hoje eu tenho essa sabedoria. Eu converso com a minha mãe hoje, a gente se aconselha, como eu te falei, né? É muito bom ter esse relacionamento. Então é como se fosse suporte. Eu acho que é a melhor palavra é suporte. Porque hoje que eu vivo uma nova família com meu marido, né? A gente ainda não tem filho, mas já é uma família. Sim. Né? Então eu acho que é como suporte mesmo. Suporte de ser algo que tá embaixo, assim, que você pode contar. É claro que abaixo ainda tá a rocha, né? Que é Jesus, mas é suporte. E o Gabriel na sua vida? Gabriel na minha vida é um exemplo. Porque eu pude ver a graça de Deus através de uma pessoa que não era convertida, que não é convertida. Porque ver o amor de uma pessoa viciada, ver Deus fortalecendo ele em todos os momentos de dificuldade que a gente passou, praticamente sem comida, né? Eu praticamente sem roupa. Então, não tem como. Ele ficou com você na alegria e na tristeza, Alegria, como diz a palavra, né? Por isso que eu creio que o Gabriel já é convertido. Já. Gabriel já é convertido, já. Né? Eu costumo tentar, quando eu vou no culto, deixar até um lugarzinho separado para ele, porque já tem um lugar dele lá. Sim. Eu creio Amém. nisso. Eu sei que é a vontade de Deus, né? Basta a gente se render. E a rendição, muitas vezes, como eu estava aprendendo esses dias também, ela vem pela dor ou pelo amor. Eu aprendi pela dor. Mas eu tenho certeza que o Gabriel vai vir pelo amor. Amém. Porque se um dia eu passei por tudo aquilo, é para que
as pessoas que estão ao meu redor não precisem passar pelaquela mesma dor, né? Então eu creio que ele vai vir pelo amor. Só falta essa redenção mesmo, ele se render, né, ao poder de Deus e reconhecer, mas que ele já tá no caminho. Amém. Ele já tá Eu fazendo já a creio. obra. Já creio que E ele é ele nem convertido. sabe. Ele é convertido já pra mim, eu vejo ele já convertido. Eu vejo o Gabriel já convertido. Qual o seu versículo? Eu acho que você já falou, mas eu quero que você fale mais uma vez, com convicção, olhando ali pra câmera e... Meu versículo para a vida vai ser João 8,12, que Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz e quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz de vida eterna. Amém, glória a Deus. E é muito bom. Hoje em dia eu saio no sol assim, eu falo, nossa, esse sol tá forte. Eu falo, peraí, Jesus, deixa o sol brilhar. Amém. Eu brinco assim, porque realmente é muito bom sentir a luz de Deus na nossa vida. Porque eu contando assim, é uma vida que eu vivi, é uma história que eu vivi. Porém, é uma história que Deus escreveu. Foi Jesus quem... É como se a minha história, na verdade, não fosse minha, entendeu? Fosse uma história que Jesus queria mostrar para as nações. Amém. Eu não consigo levar, sabe, o crédito por nada disso, porque nada disso foi o meu entendimento, nada disso foi a minha sabedoria, nada disso foi... Claro que eu tomei decisões, mas não foi a minha decisão por total. É como se eu tivesse sido tomada totalmente, assim, por Deus. E, nossa, tão maravilhoso. Você fica... Eu vejo que assim, né, eu vejo que tudo, como fala, tem dois caminhos, né? Uhum. E que o Senhor, quando você estava no ventre da sua mãe, ele já escreveu tudo sobre você, né? Eu acredito assim, como tem os dois caminhos, por algum momento você saiu do percurso que ele escreveu. Uhum. Mas ele permitiu. Uhum. Ele permitiu, como ele fala, a gente fala, ele é um cavalheiro, ele não vai te obrigar a andar no caminho dele, ele é um cavalheiro, né? Como você mesmo falou. E eu nunca tinha pensado nisso, que ele abre portas, eu sei, mas quando você estava falando do cavalheiro, que ele abre portas, eu falei, gente, Jesus é um cavalheiro abrindo porta para mim. Quem sou eu, né? Quem é nós, né? E você falou isso, nossa, isso marcou muito meu coração, que com certeza eu vou levar para a vida. Eu vou lembrar disso sempre. Eu já sabia, mas como é bom você ouvir, né? Porque quando parece que te impacta a vida, sabe? Quando você ouve alguém falando assim, eu falei, meu Deus, Jesus é um cavalheiro realmente abrindo porta para nós. Quem somos nós, né? A gente tem costume de falar que Jesus é um cavaleiro, Só que aí, Jesus é um cavaleiro, sim, mas por isso que eu falo, eu visualizo como se nossa, Jesus você estivesse falando, abrindo eu todas as portas visualizei que também. Tipo, quando eu entro no mercado e abre aquela porta assim, eu falo, é Jesus puxando ali pra mim entrar. Nossa, então, assim, eu nunca mais vou esquecer disso. Tenha certeza que eu sempre vou, o Sempre Senhor vai trazer assim. isso no meu coração. Porque eu acho muito E real. aí eu creio que Deus ele permitiu e ele te trouxe de volta, ele te alcançou o seu coração novamente, que ele nunca desistiu. Ele sempre ficou ali, filha, volta, filha por aqui, filha, você pegou um atalho, filha por aqui. Com certeza ele fica falando, eu penso que ele fica falando isso. Só que ele encontrou morada no seu coração. Você permitiu ao Espírito Santo que ele entrasse e te trouxesse de volta. E o que você viveu aqui, ele está usando para glorificar o nome dele através do seu testemunho para alcançar outras pessoas. Entendeu? Isso eu creio, né? E eu creio que o propósito de Deus apenas começou na sua vida, né? Já começou e eu vejo muitos milagres, muito sobrenatural de Deus, como você falou, extraordinários de Deus, né? Então você vai viver todo o propósito de Deus, vai gerar filhos, filhos da fé, filhos do seu ventre. Eu sei o seu coração abençoador, né? E Deus ele ama aqueles que abençoam. Mas é isso, hoje eu estou muito feliz com o teu testemunho. A última pergunta, a mesa cura? A mesa cura. Porque a gente vem aqui, que nem eu vim aqui para falar do meu testemunho, mas às vezes a pessoa que mais precisa ouvir o testemunho é a própria pessoa, né? Então ela cura, porque ela me faz lembrar, ela me traz à memória o que Deus fez por mim e pelo que eu tô lutando. Eu tô lutando por pessoas que já foram assim, por pessoas que nunca foram assim. Tô lutando por Jesus e pelo seu evangelho. Então a mesa ela cura, edifica, transforma, renova. Glória a Deus.
E Amém, a Jesus. cura é assim, ela renova o corpo que está enfermo. Ela renova. Amém. Vocês que chegaram até aqui, vocês nos assistiram, né? Se chegaram até aqui porque já nos assistiu, compartilhe esse nosso trabalho aqui, gente, para que outras pessoas conheçam esse maravilhoso testemunho. Enquanto a Lu falava agora da mesa, eu me lembrei, eu visualizei uma cena de muitos comendo das migalhas no chão, das migalhas que caem do chão, sabe? E como se fosse tão real aqui para mim enquanto ela falava, enquanto o Senhor tem uma mesa farta preparado, sabe? E muitos têm se alimentado das migalhas, porque estão presos, seja na droga, seja no vício, seja na prostituição, seja no engano, na falta de amor, né? De achar que ninguém se importa. Mas eu quero dizer para vocês que tem um Deus que se importa com a sua vida, com um banquete preparado para você. Basta você decidir, eu quero me sentar à mesa com Ele, que você vai poder participar, Ele não te rejeita. Tem um versículo que fala, o Senhor Jesus não lança ninguém fora, aquele que vem até Ele. Então saiba que você é amado e que você tem uma mesa preparada para você, um banquete preparado para você. Então não aceite viver das migalhas, porque o Senhor Jesus, Ele tem o melhor para você e Ele se importa com você. Mais uma vez, gente, obrigado aí por nos assistir, compartilhe nosso trabalho, curte aí esse projeto dado por Deus para que o nome dele seja glorificado. E até a próxima com mais uma Mesa Cura, porque o Senhor Jesus é o centro da mesa. Deus abençoe vocês, Amém, gente. Deus Fiquem com abençoe. Deus. Beijo, até a próxima.